O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos o salmo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Vivendo nós, nesse período quaresmal, tempo litúrgico, tempo propício para a conversão, tempo onde a igreja nos direciona, nos aponta para este rumo, tempo de voltarmos o nosso coração de forma inteira a nosso Senhor Jesus Cristo. Durante todo o tempo quaresmal, a igreja se veste de roxo, exatamente para lembrar que nós estamos num tempo penitencial, um tempo voltado à conversão. Mas hoje, a igreja dá uma pausa, se assim nós podemos dizer, se reveste de branco, nesta festa da Cátedra de São Pedro. E é festa, e é tão belo poder entender esta comunhão da igreja. A liturgia celebrada aqui, em Cachoeira Paulista, que no Brasil é a mesma liturgia celebrada no mundo inteiro. Esta comunhão da igreja. Já começo vos falando dentro desta festa da Cátedra de São Pedro, que nós estamos assim celebrando e vivendo a beleza de ser católico. A beleza de sermos católicos. E nós precisamos todos os dias agradecermos a Deus por esta graça. A graça de pertencermos à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo Pedro como nosso primeiro Papa, e posteriormente a sucessão dos demais, até chegar hoje, naquele que nos representa, Papa Francisco. Mas é belo poder entender que a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, esta ordem, esta comunhão, sempre, e assim foi, vontade de Deus, que estivesse um chefe, um responsável. E qual foi o primeiro responsável, a primeira autoridade que tinha como missão direcionar, guiar os demais? Pedro. Pedro sendo esse primeiro. Mas como eu vos disse, depois vieram os demais. Mas para início de conversa, só para você entender isso, como é belo ser católico. Como é belo. E eu faço questão de repetir e frisar isso. Não sei se você já parou para pensar.
A igreja de nosso Senhor que nos dá de bandeja os 7 sacramentos. E se nós vivermos bem os 7 sacramentos, o que isso significa? Nós alcançaremos o céu. Olha só, pertencer a uma igreja que nos dá de graça, não no sentido de graça sem valor, mas graça no sentido graça do céu, os sacramentos. Os 7 sacramentos, dependendo do estado de vida de cada um. No meu caso, o sacramento da ordem. Você que é casado, o sacramento do matrimônio e assim por diante. Mas essa igreja que tem todos os meios necessários para a salvação. Todos. Se qualquer um de nós católicos, se nós vivermos bem os sacramentos que a nós podem ser conferidos, nós nos salvamos. Recebemos o sacramento do batismo, posteriormente, o sacramento da Eucaristia, primeira comunhão, depois a confirmação, depois, dependendo do estado de vida, o matrimônio ou a ordem. Se estamos enfermos, podemos receber o sacramento que a igreja assim confere, chamado unção dos enfermos ou extrema unção, e assim por diante. Olha só que bela é a igreja na qual nós pertencemos. Bela a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E esta ordem, esta comunhão, o que é celebrado aqui, se celebra em todo o mundo. São coisas pequenas, mas que às vezes passam por despercebidas por cada um de nós. Às vezes estamos tão envolvidos no dia a dia, naquilo que já é o ordinário, que esquecemos isso. O que nós celebramos aqui é o que é celebrado no mundo inteiro. Em comunhão com quem? Com o Papa Francisco. O Papa é sempre esse ponto de comunhão. A ponto, se alguém não está em comunhão no que diz a fé com o Papa, está fora da igreja. Olha só que sério. Quem não está em comunhão no que diz a fé, não é os outros assuntos, a fé, aquilo que diz aos dogmas. Quem não está em comunhão com o Papa está fora da igreja. Mas por sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele sempre vê o todo, Ele fez questão de escolher Pedro como essa primeira autoridade, para que assim pudesse governar a igreja. E ali ser testemunha e guia dos outros irmãos. Testemunha e guia dos outros apóstolos. E assim o foi até chegar a cada um de nós. Os bispos que representam os apóstolos, os que estavam com Jesus eram 12. Hoje no mundo todo são milhares. Porém, representando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada bispo é um apóstolo. E como apóstolo tem essa missão de guardar o depósito da fé. O bispo, de modo particular, é esse guardião da fé, do magistério. E eu faço até questão de recordar para você, no dia da ordenação episcopal, o que o bispo responde para o bispo ordenante. Ele faz uma pergunta para ele e o bispo responde: quereis guardar íntegro e puro o depósito da fé, tal como foi concebido aos apóstolos e conservado na igreja sempre e em toda parte? E o bispo ordenando diz sim. Vou até repetir porque é muito significativo. Quereis guardar íntegro e puro o depósito da fé,
tal como foi concebido dos apóstolos e conservado na igreja, sempre e em toda parte? E o bispo responde, sim. Para dizer que a igreja não é do bispo, a igreja não é do Papa, a igreja é de nosso Senhor. O Papa e os bispos que representam os apóstolos são membros da igreja, são autoridades da igreja, mas a igreja não pertence a eles. A igreja não pertence a nós padres, não, a igreja é de nosso Senhor. O que nós somos? Servos inúteis, que precisamos exercer bem a nossa função. Mas eu recordo para você também o que eu prometi como padre, bem como todos os padres ordenados. O bispo, no meu caso, foi Dom Benedito Beni, nosso bispo emérito aqui de Lorena. Ele me fez a seguinte pergunta, a mim, ao padre Charles, que foi ordenado comigo. Quereis exercer digna e sabiamente o mistério da palavra, na pregação do evangelho e na exposição da fé católica, não é outra fé, porque tem a fé protestante, budista ou qualquer outra, mas existe a fé católica, na qual eu, padre Helenildo, me comprometi. Portanto, a minha pregação precisa ser de acordo com a fé católica, a ponto que eu, padre Helenildo, se eu pregar algo que não está de acordo com a doutrina católica apostólica romana, a minha fala tem que ser desprezada, não tem valor algum. E eu posso ir até mais longe, para você entender. Se o nosso amado e querido Papa Francisco, se ele pregar no que toca à fé, no que toca aos dogmas, algo contrário à doutrina, o que ele falar não é digno de crédito, não pode ser creditado. Por quê? Que a igreja não é do Papa, a igreja não é do padre Helenildo, não é dos bispos, a igreja é de nosso Senhor. O que todos nós, membros ordenados, somos? Servos. E precisamos exercer com dignidade. Vos falo isso somente para entender o trabalho nobre que cada sacerdote, cada ministro ordenado exerce, mas também a responsabilidade. Por isso, rezem por nós, rezem pelos bispos, rezem pelo Papa, para que todos nós, ministros ordenados, entendamos isso, que nós somos ministros da igreja, mas não nós somos dono da igreja. Nós não falamos o que nós queremos, nós não falamos o que nós pensamos, não, nós falamos o que está de acordo com o Evangelho, o que está de acordo com o magistério. Isso sim, e nós prometemos isso no dia da nossa ordenação. O bispo não nos enganou, primeiro que a gente passa esse rito antes, estuda antes, no dia só confirma. Nós nos comprometemos a pregar o que a igreja prega, a ensinar o que a igreja ensina e não o contrário. Em assuntos diversos, pode ter diferença. Em assunto de ecologia, assunto sanitário, pode ter divergência entre nós padres, entre os bispos, mas jamais em assunto de fé, jamais. Em assunto de fé, jamais pode ter divergência entre nós, porque nós somos ministros da igreja, e como ministros da igreja, nós temos a missão de ensinar o que a igreja ensina, de pregar o que a igreja prega, e não o contrário. Eu estou recordando tudo isso para você devido à festa da Cátedra de São Pedro. Não é mais do que a cadeira física, é o que ela representa, o que ela significa. Pedro, que sentou na cátedra no sentido de governar, de direcionar. Porque cada bispo tem a missão de santificar, de ensinar e de governar. Esse tríplice munus, que tem em cada sacerdote, mas de forma particular nos nossos bispos. E eu repito, rezem por nós padres, rezem muito pelos nossos bispos, e eu como padre preciso rezar pelos nossos bispos, e assim eu tenho feito e continuarei a fazer durante toda a minha vida, mas exatamente por isso que a nossa missão é muito séria, porque o Senhor vai cobrar de nós. Se eu, padre, ensinar coisa minha,
no que toca a fé, eu serei cobrado. Porque o meu sacerdócio consegue chegar a muita gente, independente de TV ou não. No meu contexto de Canção Nova, devido à TV, vai muito longe. Mas independente disso, todo padre tem sempre ovelhas a guiar. E se o padre não guiar as ovelhas, segundo o magistério, segundo a doutrina, segundo o evangelho, o padre se responsabilizará pelo ensinamento contrário. Porque nós não somos ordenados, não fomos ordenados para guiar as ovelhas conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, e sim conforme a vontade e o querer de Deus e da igreja. Eu repito, qualquer pregação de padre, bispos, seja lá de quem for, que é contrário ao evangelho, não pode ser colocado em crédito. Porque nós não somos padres. Quem é bispo, os bispos, a igreja não é nossa, a igreja é de nosso Senhor. E porque a igreja é de nosso Senhor, devemos ensinar o que a igreja ensina, pregar o que a igreja prega. E eu concluo essa homilia desse dia dizendo para você, como é belo ser católico. Como é belo ser católico. Olha só a organização, tem o Papa que está em Roma, que está no comando, como autoridade de toda a igreja. Depois tem o nosso bispo. No nosso caso aqui, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, agora o Dom Vladimir. E o bispo confere ao pároco. E o pároco guia o rebanho ali da sua paróquia. Olha só essa organização, essa hierarquia. É belo ser católico, é belo ser cristão. Portanto, motivados por essa festa de hoje, entre muitas coisas a agradecer, agradeça a Deus por ser católico, agradeça a Deus por ter um pastor, um guia, um mestre, agradeça a Deus por pertencer à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.